tô com o cabelo preso porque a gente vai pra cozinha, né? Pro nosso Face Venda, que é certeza de lucro. Esse aqui é só fazer que vai vender. Com toda Não vai? certeza. Dá um beijo aqui. Muito bom te receber. Gente, o Bem Casado, que também é conhecido como Bem Vivido para os nascimentos, Bem Nascido, o Bem Vivido para o aniversário, Bem Nascido para o nascimento. Né? Hoje é batizado, 15 anos, a gente trouxemos Você até vai algumas fazer e vai ideias. vender. Na verdade, Nena, o bolinho é o mesmo. Você que muda a vende embalagem. muito dele? Hoje eu dou só cursos. Você só dá curso, você mas vendeu muito. Muito mesmo. O lucro do Bem Casado ele é muito alto. Por mais que eu use uma caixinha ou apenas o papel crepom, ele tem mais de 100% de lucro. Então, é algo assim que dá para você fazer e ganhar bastante, e é o ano todo. E agora com essa coisa de bem nascido, tem bem corporativo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um tempinho se você precisa ligar para alguém que tá num sufoco tremendo e precisa aprender uma receita nova. Aí você já avisa, fala para colocar aqui na Rede Vida. E agora sim, vamos para nossa receita de Bem Casado. Primeiro Super passo. fácil. Aqui eu já tenho as claras em neve, tá? Então eu já bati aqui as claras em neve. Depois que eu estiver com a batedeira ligada em velocidade média, eu vou acrescentar a gema uma a uma, mas assim, não precisa ficar demorando, não, vai colocando. Em seguida eu coloco o açúcar e vou colocando. Depois a farinha de trigo e o fermento, tudo com a batedeira ligada, tá bom? Perfeito. O processo é super fácil. Tela aí pro pessoal anotar os ingredientes, então. Rechiflado en mi tristeza, hoy temo que yo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Sem gemas. Tu presencia de bacana, socado vivido, fuiste buena consecuencia, yo sé que me has querido, como no quise. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E o doce de leite você vai usar depois só, Pra mas a rechear. massa vai até a farinha de trigo. Até o fermento. Tem o fermento em pó, falou? Falei o fermento. Vai o fermento e acabou. O processo é esse. Hoy sos toda una Essa aqui, ela é feita... bacana, los morlacos deseos. Deixa eu até colocar o fermento aqui, o processo acabou, é isso aqui. Claro que em casa a gente bate um pouquinho Vamos parar mais. só um pouquinho pro pessoal ouvir melhor. Em casa a gente bate um pouquinho mais, né? Mas eu posso bater esse um pouquinho mais, mesmo depois que eu já Ó, coloquei o a farinha de processo, trigo? na verdade não, é na gema, lá na clara, com a gema e o açúcar, a gente vai bater pelo menos uns 2 minutos. Aqui eu só acelerei realmente por causa do tempo e para que a gente veja o processo. Então, anota aí, olha, o tempo inteiro com a batedeira ligada, mas depois que você colocar a gema, bate bastante. Depois colocar o açúcar mais uns 4 minutos, tá? Pra ficar bem agregadinho, pra diluir bem esse açúcar, pra fazer essa massa crescer. Aí depois, quando você coloca os secos, aí é só dar uma misturada. Aí é só uma misturada e em batedeira, velocidade mínima. Tá. Esse Bem Casado é como se fosse um bolo. Exatamente. O A gente forno tem que estar assa, pré-aquecido. pré-aquecido, a 180 graus, ele assa muito rápido. Tá. A 180 graus, 15 minutos no máximo, tá? A forma é 40 por 25. Ela vai ficar um bolinho baixinho. Essa massa é a mesma que se faz um bolo bem casado, tá? Da mesma massa. Qual é a diferença? Existe o bem casado que a gente faz as bolachinhas, vai pingando e vai fazendo as bolachinhas. E tem esse que a gente vai cortar depois de assado com o cortador. E vai sair essas bolachinhas aqui, né? Aí você fala, Nena, mas então ela tem um desperdício porque a gente tem os retalhinhos do bolo. Por isso que a gente faz o bolo de pote, que a gente vende muito. E olha, o bolo de pote, nessa apresentação aqui, gente, ninguém resiste. Então você não Coloca perde numa boa nada, embalagem. tá? Você faz o Bem Casado e depois você vende o bolo de pote. Quem Aqui, não ó. anotou, 6 claras em neve, 6 gemas, meia xícara de açúcar, bate bem, anota aí, bater pelo menos Isso. 5, 6 minutos. 2 colheres de fermento em pó, 1 xícara e meia de farinha de trigo. Porque aqui a massa, a textura não vai ser diferente dessa, só porque a gente bateu menos. Quando a gente mais bate as gemas, principalmente, o cheirinho
vai indo embora e vai ficando um pouquinho mais fofinho. Mas a textura no final é essa aqui, tá? Perfeito. Dou uma boa alisada para ela ficar retinha dentro, porque ela não é uma fumaça, ela não vai crescer muito. Vocês podem ver aqui que ela vai ficar baixinha, e essa é a ideia mesmo. Embora ela fique fofinha, ela não vai crescer muito. E vai pro forno. Então, para essa quantidade, qual o tamanho da forma mesmo? A forma legal é 40 por 25. 40 por 25. A altura não interfere, pode ser alta, aquelas assadeiras mesmo, que ela vai assar normal. Tem que colocar papel manteiga? Sim, papel manteiga. Nena, posso untar ela com farinha? Ela, como é uma massa muito frágil, quando você for fazer corte, assim, ela vai quebrar. Então, o ideal é que seja no papel manteiga mesmo. Nesse caso, nem o papel toalha, é o papel manteiga mesmo. Maravilha. Tá? Aqui ela vai pro forno, depois a gente coloca lá. E aqui a gente já tem as bolachinhas, os bolinhos, né? Já cortadinhos. Como eu falei, cortei com esse cortador aqui, pra cortar massa mesmo. O retalho, o que sobrou, a gente fez o bolo no pote. Aqui a gente abre ela no meio. Ah, abre no meio. Abre no meio. Aí a gente tem duas opções. Quando a gente vai fazendo papel crepom, se eu fizer elas unidas, ela vai ficar muito alta e o papel crepom, esse que a gente já compra pronto, não embala. Tá. Então ela tem que cortar no meio. Se eu for fazer numa caixinha, nas ideias que a gente trouxe, aí você pode unir um ao outro. Perfeito. Isso tudo depende também do valor que você passou, tá? Essa massa completa, ela tem um custo de R$10 até a calda, que dá pra fazer em torno de 16 a 18 bem casados. Vai sair R$1,80. Vai, vamos botar R$2 cada um? Ela tem já todo prontinho, Já né? com papel e tudo? Sim, ela vai ter um custo unitário, sem o papel, de menos de R$1. Uau! É, menos de R$1. Então o lucro realmente é com bom. o papel, por exemplo, papel crepom, igual esse que tá. Assim? Isso. Esse aí ela vai ter um valor unitário de R$1,20 mais ou menos. Você vende ele no mínimo por R$2,50. Gente, mas tem muita gente vendendo por R$3,50, por Tem, R$4. tem. Depende tá? muito da região, Depende, né? E mas da vende. embalagem. Coloco aqui no meio e dou a amassadinha. Tá. Nesse caso aqui, a gente só vai banhar. Como é que é essa calda? Essa calda aqui, ela é açúcar de confeiteiro. Levo primeiro, eu coloco 150 ml de água para ferver. Quando ferver, a gente coloca o açúcar e deixa ferver mais uns 2 minutinhos. Quando ela esfriar, ela vai ficar assim, porque ela vai virar a casquinha no seu bem casado. Maravilha. Bem dó. Olha, a Nena, ela dá aula e aí ela sabe tudo de bem casado. Você não pode perder essa oportunidade. Se você tá em São Paulo, vem fazer curso com ela. Mas se não tá, daqui a pouco eu vou dar uma dica bem importante. Vou passar seu site agora. Eu volto aqui já já pra provar essa delícia, tá? Tá bom. Que é o nenaquintas.com.br. No Face, Nena Bolos Decorados e no Insta, Nena Quintas, tá bom? Pode mandar um WhatsApp para saber dos cursos. É no 11 94245 2101. Coloca a receita na tela que eu vou repassar para você. Olha lá, você que não quer perder esse Faça e Venda, 6 claras, 6 gemas, meia xícara de açúcar, 2 colheres de fermento em pó, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Gente, pra rechear é doce de leite. Aí eu disse que eu ia voltar lá com a Nena e eu ia contar. A gente vai fazer uma live no nosso Instagram, né, Rodrigo? No Instagram do Vida Melhor. Vou fazer paralelo, vou fazer no meu também, no Cláudia Tenório Oficial. Vai no meu, Cláudia Tenório Oficial. Vai ser uma live que a Nena Quintas vai explicar como é que nasceu o Bem Casado, a história do Bem Casado, tá? E aí, a gente vai dar mais umas diquinhas especiais, não é isso? Isso mesmo. Qual que eu vou comer? Deixa eu ver. É esse aqui? É. É o vermelhinho? É mais fácil. Eu vou comendo esse vermelhinho aqui, só pra fazer inveja no amigo meu que já tá ali. Falei igual mineiro, né? Eu não sou mineira, não. Outro dia alguém perguntou, você é mineira? Não, mas eu adoro os mineiros. Eu até adoraria ser mineira. Ah lá. Mas depois eu vou levar um pra ele. Mas é só pra provar aqui. Que delícia. Gente, posso falar? Vai pra live depois pra você saber tudo do Bem Casado e a gente vai responder as dúvidas. Tá lá no Cláudia Tenório Oficial no Instagram.